a porteira abriu, passou um boi e agora tá passando a boiada do lado do PlayStation também. Mas calma, não são jogos indo pro Xbox não. Vamos falar do PlayStation 5 Pro novamente, que está trazendo informações interessantíssimas sobre as suas especificações, que agora mais detalhes de novos setores do aparelho foram vazados. Vamos falar sobre eles. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Segunda-feira começando naquele pique, então já deixa aí seu like no vídeo pra dar aquele apoio pro canal. Se você não é inscrito, cara, pode ter certeza que você vai querer se inscrever no canal a partir de hoje, porque essas informações que você vai ver aqui, pouquíssimos outros canais passam para vocês. Não menosprezando, caras, mas a verdade é que a maioria só lê o título e mais nada, né? Vamos esclarecer aqui mais detalhes das especificações do PlayStation 5, eu sei que vocês estão malucos aí pra saberem, então preste atenção em todos os momentos aqui do vídeo, porque esse monte de letrinhas, desse ensopado, que às vezes você não vai entender, a partir de hoje você vai sair daqui manjando tudo sobre essas especificações, beleza? Então bora lá, galera, porque tem muita coisa pra ser falada. Eu planejei fazer um vídeo mixado, né? Onde eu falaria sobre as novas informações do PlayStation 5 Pro e também da nova promoção que tá tendo na PSN, mas eu não vou ter tempo de fazer os dois em um único, senão esse vídeo vai ficar gigante. Então vamos ser objetivos aqui, beleza? No dia de ontem, o Tom Henderson, exatamente aquele mesmo insider que você já conhece, o mesmo cara que vazou o DualSense Edge, que vazou o novo serviço da Plus, que vazou o PlayStation Portal, que vazou o evento da Sony e tantas outras coisas, né? O PlayStation 5 Slim, ele também foi ele quem vazou, né? Que falou que ia sair. Esse cara aí falou que ele recebeu mais informações sobre as especificações do PlayStation 5, além daquilo que a gente já viu até agora. Então, não preciso mais ficar dando introduções aqui, né? Eu acho que vocês já sabem de quem se trata e a possibilidade muito grande de tudo que ele fala aqui ser a mais absoluta verdade. Bom, vamos, antes de mais nada, destacar que na própria rede social dele, né, ontem, quando ele foi fazer a postagem no site, né, do Insider Gaming, ele mesmo falou, galera, ó, tô escrevendo uma matéria cheia de números aqui que eu não entendo porcaria nenhuma, tá? São coisas que eu tô recebendo das minhas fontes. Então isso poderia, obviamente, ser ainda mais uma evidência de que é verdade mesmo, porque se o cara não entende nada daquilo que ele tá falando, das especificações e tá colocando, ele não tem como inventar aquilo ali e ser um negócio tão, sabe, preciso como estão sendo ditos aqui, beleza? Bom, enfim, chega de papo e vamos lá. Nós temos aqui uma atualização sobre a informação de memória do sistema, tá? E essa aqui é uma parte interessante da gente falar, porque tem muita gente que vai querer fazer comparação burra na internet. Então, principalmente, né, eu tô falando sem flame mesmo, tô falando de informação mesmo. Se você é da Xbox, presta atenção você também, pra você não falar besteira depois. PlayStation 5 padrão, ele tinha uma largura de banda de memória de 448 GB por segundo. Isso seriam em todos os 16 GB disponíveis dentro do console, ok? Todas as 16. O PlayStation 5 Pro, de acordo com o vazamento, terá um barramento de 576 GB, o que seria um aumento de 28% em relação ao PlayStation 5 base. Ah, mas Lord Series X, a largura de banda dele era de 560 GB por segundo. Mas isso quer dizer então que o PlayStation 5 Pro não é tão melhor assim que o Series X por causa dessa largura de banda, e é justamente aí onde tá a pegadinha, a armadilha que eu sei que muitos de vocês iam cair. Então prestem atenção, tá? O PlayStation 5 padrão, o base, ele tem dentro da sua APU 36 unidades de processamento, os famosos CUs, que nesse caso pro português seria o C, né? Mas enfim, vocês entenderam. Enquanto que o Xbox Series X tem 52, ou seja, a via de dados que precisa ser trafegada para você ter uma comunicação com todas essas CUs do lado do Series X precisa ser maior porque tem mais unidades computacionais ali. Então o que seria essa diferença, né, de 560 GB por segundo do Series X versus 576 para o PlayStation 5 Pro? Bom, isso aqui é um indício de que o PlayStation 5 Pro tem mais CUs na sua APU. E é aí onde tá a charada. O PlayStation 5 Pro, de acordo com as novas especificações que foram vazadas, terá 60 unidades computacionais dentro da sua APU versus as 52 versus as 36 do PlayStation 5 base. E por isso ele precisa ter uma largura de banda maior para ter, né, esse tráfego de dados. Então que isso fique muito claro para vocês não caírem nessa pegadinha e querer fazer zoeira na internet. Até porque, de acordo com os vazamentos, o PlayStation 5 Pro terá 36.5 teraflops. É como se as vias que o PlayStation 5 precisa para trabalhar com todas as suas 60 CUs precisassem ser ligeiramente maiores
maiores, porém a velocidade do tráfego de dados é muito superior nas vias do PlayStation. E também tem um outro detalhe, no caso do Xbox, apenas 10 GB dos 16 que o console comporta tem essa velocidade de 560 GB por segundo. Já no PlayStation, desde o 5 padrão, todos os 16 GB, todos os módulos de memória trabalham com a mesma largura. Na parte da CPU, galera, isso aqui era uma coisa que a gente ainda não estava sabendo, mas, né, supondo que seja realmente verdade, que é praticamente mesmo, isso significa que nos jogos em que nós tivermos uma maior afinidade com a CPU para o processamento, talvez a gente não vá ver tanta diferença, tá? Isso aqui já era de se esperar porque a gente não tá falando de um console de nova geração, mas sim um console que é uma atualização em cima do PlayStation 5 base focada para um público mais hardcore, mais entusiasta. Então era de se esperar que não seria lá um grande upgrade, né? E de fato não foi, é um upgrade modesto que vai manter basicamente a mesma configuração e eu suspeito que isso seja necessário até para que o PlayStation 6 tenha uma facilidade maior na sua retrocompatibilidade também com o PlayStation 5, né? Então era de se esperar que a CPU não ia mudar radicalmente. O que nós temos aqui é um novo modo que vai ter na CPU do PlayStation 5 Pro, que seria o High CPU Frequency Mode, que vai elevar o clock da CPU até 3.85 GHz, que é um aumento de 10% em relação ao PlayStation 5 base, conforme vocês mesmos estão lendo aqui no texto. Só que tem um porém, né? É um porém insignificante, mas tem. Aqui tá dizendo que quando o sistema realocar a energia para a CPU, para que ela atinja essa frequência, será reduzida a velocidade da GPU, né? Aí vai vir aquele momento, olha lá, se lascou, fã do PlayStation. E não é bem assim, porque a velocidade da GPU vai baixar em apenas 1,5%, o que vai resultar em uma perda teórica de desempenho de apenas 1%. Então assim, o que é 1% de 33.5 teraflops? Perdemos muito desempenho, não é verdade? Oh my god. Então enfim, né, também não preciso mais explicar isso aqui, eu acho que vocês já entenderam essa parte da CPU. O lado negativo é o que eu falei pra vocês, né? Não esperem que jogos que estavam rodando a 30 FPS vão passar a rodar 60, no caso daqueles que têm uma maior afinidade de processamento com a CPU. Naqueles que forem mais com a GPU, provavelmente a gente vai ver uma melhora mais substancial, né? Então, vamos separar aqui por categorias, porque nós vamos falar da GPU também daqui a pouco. Bom, aí nós entramos aqui na parte do áudio. Galera, a parte do áudio não tem muito o que ficar explicando, biblioteca, o processamento e blá blá blá, até porque essa parte de áudio eu já não manjo tanto assim não. Mas lendo aqui por cima tá muito óbvio, a gente vai ter 35% a mais de desempenho, certo? Você vai ter um chip dedicado para áudio que já existe também no PlayStation 5, melhorado no PlayStation 5 Pro, mas essa parte aqui não é tão interessante assim, vamos pra parte que realmente tá faltando aí um entendimento maior, uma curiosidade que eu sei que vocês também adoram, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, uma coisa que eu não falei lá na parte de memória lá em cima, tem a ver aqui com a memória dedicada para todo o sistema e jogos, que seria a GDDR. Provavelmente deve ser GDDR6. E embora não esteja sendo citado aqui nessa lista, eu lembrei de falar aqui com vocês que é o seguinte, pelo que está sendo dito, o PlayStation 5 Pro deve manter os mesmos 16 GB de, vamos falar entre aspas, RAM, tá? De memória. E isso aí seria um problema. Por quê? Você vai passar a ter gráficos mais pesados, que vão ter assets mais pesados e, consequentemente, você tem que ter uma memória maior para alocar isso daí, certo? Então, 16 GB de memória, manter a mesma coisa que já tem no PlayStation 5 base, poderia ser, sim, um gargalo, né? Nós temos que descobrir como é que vai funcionar, se vai ser mesmo só 16, ou se vão ser 16 só que trabalhando mais rápido. Isso aí a gente vai precisar, né, aguardar um pouco mais aí algumas especificações para poder tirar uma conclusão, né? Então isso aí, por enquanto, fica na dúvida, essas seriam as possibilidades que eu tô falando para vocês. Agora vamos falar de Ray Tracing. Essas 2 a 4 vezes mais desempenho em Ray Tracing, mencionado aqui no PlayStation 5 Pro, pode ser um indicativo de que a AMD e a Sony estejam trabalhando no Ray Tracing de RDNA 4. Fiquem cientes disso, porque a diferença do Ray Tracing do RDNA 2 pro 3 não é tão significativa, né? O Ray Tracing do RDNA 3, ele é, né, whatever. Mas no RDNA 4, a diferença já é consideravelmente maior e fica muito próximo a isso que nós estamos vendo aqui. Inclusive, esse é o comentário que alguns especialistas estão fazendo aí nas redes sociais. Então deixem anotado aí que provavelmente vai ser isso aí mesmo, né? O pessoal suspeita, a gente suspeita que seja o RDNA, um Ray Tracing de RDNA 4. Tá, que está sendo implementado. A parte dos 33.5 teraflops não tem mais o que falar para vocês. A solução de upscaling, né, e anti-aliasing do PlayStation, que é o PSSR, é a grande chave, é o maior chamariz que nós teremos aqui, porque supõe-se que ele vá trabalhar com unidades dedicadas de processamento para machine learning. E aí é onde a gente vai entrar numa parte do vídeo que a gente não falou nos outros vídeos, né? Então mais informações foram liberadas e aí a gente pode começar a debater um pouco melhor, tá? Bom, galera, é o seguinte, tudo que a gente está vendo aqui nessas informações tem um custo.
E a Sony não pode lançar um console custando $800, $1.000 aí no mercado. Senão não compensa você ter um console desse. Compensa você montar, né, o PC. Vai sair praticamente o mesmo preço se for desse jeito. Então, o que se estipula, o que se imagina é que a Sony vá tentar manter o preço do PlayStation 5 Pro, né, no que é o padrão das gerações. Por exemplo, na geração passada, o PlayStation 4 Pro veio e assumiu o teto de preço do PlayStation 4, enquanto que o PlayStation 4 base diminuiu o preço, certo? O que se espera é que a Sony faça isso. Agora, com as configurações que a gente está vendo aqui, existe uma possibilidade do PlayStation 5 Pro vir custando $100 a mais do que o teto de preço atual da Sony hoje nessa geração, né? Isso também é uma possibilidade. Porque nós temos dois caminhos aqui nessas informações que muita gente não percebeu e o pessoal pediu para explicar aqui no vídeo, que é o seguinte. Aliás, eu fiquei olhando o tempo inteiro para essa câmera, né? Era para eu estar olhando para cá, vocês me desculpem. Eu errei aqui durante todo o vídeo. Ai, que burro! Pelo que está sendo descrito aqui, ele pode não ter unidades dedicadas para processamento de machine learning. Quando a gente fala isso, são unidades que trabalhariam em int8, certo? Instruções de 8 bits, que é o que o machine learning usa, porque seria desperdício você usar os shaders normais da GPU, que trabalham, né, muito mais em 32 bits para os jogos e tudo, usando o machine learning neles. Você tá, né, dando um tiro de bazuca em formiga, você tá desperdiçando processamento. Só que aí é o que eu falei para vocês, existem dois caminhos, certo? O primeiro, que seriam os shaders da GPU do PlayStation 5 Pro, agora também terem, né, essa possibilidade de trabalhar em int8, e aí nós teríamos, né, um trabalho, uma aceleração direta ali no hardware da GPU, porém sem módulos adicionais auxiliares para processamento específico de machine learning. Isso significa que parte do desempenho dos teraflops do PlayStation 5 seria dedicado ao machine learning, então o aparelho não teria todos os 33 teraflops e meio teóricos para trabalhar com o processamento tradicional de dados, que seria em 32 bits. Ou seja, meus amigos, falando numa linguagem simples, se a gente for pelo caminho em que não existam esses chips auxiliares que seriam equivalentes aos Tensor Cores da NVIDIA, a gente teria um caso teórico aqui, onde vamos supor, né, o PlayStation 5 consiga usar 20 teraflops dos 33,5 dele para o processamento normal ali dos jogos e tudo mais, e 13 teraflops e meio, vamos colocar assim, focados para machine learning. E isso seria uma solução interessante do ponto de vista de custos, porque você estaria colocando menos matéria no hardware do console, cortando os custos de montagem e de investimento dentro do aparelho. E aí isso poderia ajudar a chegar nos tradicionais $500, 499, que é o que custam todos os consoles aí praticamente em começo de geração. Só que tem uma informação aqui, galera, que parece que é meio uma pegadinha, ou escreveram errado, ou se for isso aqui não tá fazendo tanto sentido. E isso poderia dar suporte pro outro caminho que eu tô falando pra vocês, o PlayStation 5 ter sim os chips auxiliares para processamento de machine learning, que seria equivalente aos Tensor Cores das placas da NVIDIA. Que é o seguinte, galera, vocês estão percebendo que aqui tá falando de 67 teraflops de ponto flutuante em 16 bits? Com essa informação, o desempenho em TOPS do lado do processamento, né, do acelerador de inteligência artificial, deveria ficar em 134, né, trabalhando em int8, e não 300 TOPS. Para você manter esses 300 TOPS com essa informação que a gente tem aqui de 67 teraflops em 16 bits, supõe-se que você precisaria ter sim um chip, um módulo auxiliar para processar integralmente ou parcialmente as instruções de machine learning. Em outras palavras, meus amigos, a gente não consegue nem pelo lado e nem pelo outro. Vai depender da Sony vir confirmar isso daqui. O único ponto que a gente está observando é que não está fazendo muito sentido essa linha aqui que o cara colocou. Não que isso não seja possível, é que está faltando mais informações. Esse é o ponto do meu questionamento aqui, tá? E pra gente finalizar, né, falando um pouco ainda sobre o Ray Tracing do PlayStation 5 Pro, estaria então aqui nessa outra sopa de letrinhas que a maioria não entende o que está escrito aqui. Então vamos traduzir. Aqui está sendo dito 30 WGPS executando shaders transversais em BVH8. O que é isso daqui, tá? Primeiro de tudo, esse WGPS, simplificando ao máximo possível para vocês, seriam aquelas famosas CUs, que a gente acabou de falar aqui no vídeo, que tem nas placas de vídeo, que a gente falou tanto lá em 2020, no PlayStation 5, o Series X. Só que essa nomenclatura aqui é muito específica da AMD. Na arquitetura dela, ela pega duas CUs e transforma em um grupo, que seria então Workgroups. Então, 30 Workgroups equivalem a 60 CUs. E é daí onde a gente tira a conclusão que, de acordo com os lançamentos, o PlayStation 5 vai ter 60, o que bate perfeitamente com aquilo que a gente estava falando lá no começo do vídeo, aqui no topo dessa tabela sobre a memória do sistema. Então, beleza, vocês já entenderam o que eram os Workgroups, né? Agora a gente tá falando disso aqui, ó, que seriam os shaders transversais em BVH8. Então, o que seria isso aqui, Lorde, pelo amor de Deus, nos explique. Bom, galera, BVH é basicamente a estrutura de dados dos objetos que são usados no efeito do Ray Tracing nos jogos, tá? E o que está sendo dito nessa informação é que todas as 60 unidades computacionais do PlayStation 5 Pro vão trabalhar com essa estrutura de dados, só que numa versão mais aprimorada, que seria o BVH8, ao invés do BVH4, que é utilizada no PlayStation 5 padrão. Que no caso que disse que são 18 workgroups, o que significa que seriam 2 CUs por workgroup. Então nós temos 36 unidades computacionais, que é exatamente o que as especificações oficiais do PlayStation 5 base nos mostram.
mostram. E nós temos uma informação final também, tá? Que o Tom Henderson escreveu dizendo o seguinte: também se entende que, como forma de tornar o PlayStation 5 Pro mais competitivo, ele disse, não é minha frase aqui, quanto possível, ele terá uma unidade de disco removível que será idêntica à última iteração, né? No caso ele deve estar se referindo ao último lançamento do PlayStation 5 padrão e 1 TB de espaço de armazenamento. Mais uma informação interessante que seria a unidade de disco removível, né? Seguindo exatamente o mesmo exemplo do PlayStation 5 Slim que saiu recentemente. Bom, então é isso, galera, e a última informação é sobre os dev kits do PlayStation 5, que atualmente estão na versão SKD, né? Ou SDK, como preferir falar, 9.0, e o SDK 10.0 é o que seria esperado para o lançamento do console, que seria no outono de 2024, que no caso aqui a gente estaria falando das estações americanas, né? Então isso aqui seria pro fim do ano, porque eles falam holiday, né, no outro texto, então provavelmente é no Natal agora de 2024. Como eu falei pra vocês, quem for, né, entusiasta e quer ter o PlayStation 5 Pro, comece a juntar desde já, porque, né, você já sabe, fim do ano vai chegar e aí a grana tem que cantar. Essas são todas as informações. Como eu já falei pra vocês no outro vídeo, eu não tô aqui pra discutir a necessidade ou não do console. Eu sou um cara que eu gosto de falar também de tecnologia. Isso tem a ver com a nossa plataforma, por isso eu tô aqui explicando. Agora, se é necessário ou não, se tem jogos suficientes ou não, isso aí é um outro assunto, tá? E eu não julgo quem olha pra esse lado, eu também concordo. Eu acho que tá faltando, assim, uns jogos aí pra justificarem mais, né? Um PlayStation 5 Pro e tudo mais. Mas nós também tivemos uma informação recentemente que a partir de 2025 a Sony meio que vai recuperar esse tempo perdido, né? Agora em 2024, no ano passado também que foi mais fraquinho. E dali em diante o negócio só deve bombar. Então resta a gente dar um tempo pra saber o que vai acontecer. Mas no atual momento eu não julgo você que pensa isso, eu até concordo sim. Vamos ver então o que vai rolar. Bom, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham apreciado aqui as explicações. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo. Também compartilhe, né, para seus amigos que quiserem entender melhor também, quem tem curiosidade. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.